Você sente que a ansiedade está roubando sua paz interior, como se um peso invisível estivesse sobre o seu peito, tornando difícil até mesmo respirar com liberdade. Talvez você tenha tentado orar, buscado palavras, tentado se lembrar dos ensinamentos de Jesus sobre confiar, sobre descansar, sobre entregar, mas no fundo, tudo parece fora do lugar. A mente não para. Os pensamentos atropelam uns aos outros e a alma, ao invés de repousar, grita por alívio. Esse tipo de agitação silenciosa tem roubado o sono de muitos e talvez, neste momento, esteja tentando roubar também a sua fé. Mas e se eu te dissesse que mesmo em meio a esse turbilhão interior, ainda é possível experimentar uma paz que não depende das circunstâncias? Jesus falou sobre ela. Uma paz que o mundo não pode dar, uma paz que não se compra, não se fabrica, não se negocia, uma paz que vem do alto. Mas como acessá-la quando o coração está cansado de esperar? Quando as promessas parecem distantes e a oração soa vazia? Esse é o ponto onde muitos desistem, onde o silêncio começa a parecer abandono. E é nesse exato lugar, onde tudo parece perdido, que o Espírito Santo deseja tocar. A ansiedade é uma batalha real e muitas vezes ela se esconde atrás de sorrisos forçados, de rotinas aceleradas, de palavras ensaiadas. Mas Deus não olha a superfície. Ele conhece os bastidores. Ele vê o que ninguém vê. E é exatamente nessa camada mais profunda da alma, onde a inquietação mora, que Ele deseja agir. Quando Jesus disse, não andeis ansiosos por coisa alguma, Ele não estava exigindo perfeição. Ele estava oferecendo presença, um convite à confiança, um lugar onde você pode descansar, mesmo quando tudo ainda parece fora do controle. Essa luta interna entre a fé e o medo, entre a confiança e o desespero, entre a esperança e o pânico silencioso, não é sinal de fracasso espiritual. É sinal de que há algo dentro de você que ainda deseja crer. E esse desejo, mesmo pequeno, já é oração. Uma oração sem palavras, um clamor sem som, mas poderoso o suficiente para alcançar o trono da graça. Porque Deus não exige uma performance. Ele acolhe um coração sincero. Ele sabe quando estamos tentando. Ele sabe quando o que conseguimos dizer é apenas, Senhor, me ajuda. E talvez seja exatamente isso que Ele está esperando ouvir de você. Não um discurso bonito, não uma teologia complexa, mas um clamor simples e honesto. A ansiedade não precisa ser o fim da sua paz. Ela pode ser o início de uma nova caminhada com Deus. Uma jornada onde você aprende, passo a passo, a colocar seus pensamentos diante do Senhor. A transformar cada inquietação em oração. Cada medo em entrega. Cada lágrima em adoração silenciosa. E assim, pouco a pouco, uma nova atmosfera se instala dentro de você. Não se trata de fingir que está tudo bem. Trata-se de aprender a permanecer mesmo quando tudo ainda não está. A oração é esse lugar. Um lugar de encontro, um lugar de cura. Um lugar onde a alma, mesmo agitada, começa a silenciar ao reconhecer que não está mais sozinha. E talvez você esteja sentindo agora que algo está começando a mudar. Não porque tudo foi resolvido, mas porque pela primeira vez em muito tempo você está permitindo que Deus entre exatamente onde a dor se esconde. E é nesse espaço, tão secreto quanto precioso, que a paz começa a nascer. É nesse espaço, tão secreto quanto precioso, que a paz começa a nascer. E quando ela nasce, mesmo que de forma tímida, ela já carrega em si uma força capaz de transformar tudo. A oração é o caminho mais curto entre o caos e o descanso. Não é apenas um hábito religioso, é um refúgio. Um lugar onde a alma cansada pode repousar, onde o coração ansioso encontra alívio e onde Deus se revela não como um conceito distante, mas como um Pai presente. É por isso que agora eu quero te convidar a dar um passo simples, mas profundamente espiritual. Escreva nos comentários o seu pedido de oração.
Coloque ali, com sinceridade, o que tem tirado sua paz. Pode ser a ansiedade, o medo do futuro, a confusão de sentimentos ou até mesmo a ausência de palavras. Escreva mesmo assim. Não precisa ter uma forma bonita, precisa apenas ser verdadeiro. Quando você escreve, você transforma pensamento em clamor. E quando clamamos juntos, o céu se move. Aqui, neste espaço, estamos formando uma comunidade de fé. Gente que sente dor, mas não desiste. Gente que chora, mas continua crendo. Gente que está disposta a orar uns pelos outros, mesmo sem se conhecer. Porque esse é o poder da oração. Ela nos une, nos fortalece e nos liga diretamente à presença de Deus. Vamos orar juntos. Vamos transformar cada comentário em um altar de entrega. E se essa mensagem falou com você, se tocou algo profundo no seu coração, deixe seu like. Isso ajuda este vídeo a alcançar outras pessoas que também estão lutando contra a ansiedade e buscando paz. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal agora mesmo. Aqui você vai encontrar palavras que restauram, orações que curam e conteúdos que te aproximam cada vez mais da voz de Deus. Se quiser escrever algo simples, mas cheio de fé, comente: Senhor, me ensina a descansar em Ti, ou eu entrego minha ansiedade nas Tuas mãos. Essas frases não são apenas comentários, são sementes espirituais. Elas abrem portas, elas curam, elas fortalecem, porque quando um coração se expressa com verdade, Deus escuta com atenção. E agora, vamos continuar essa jornada juntos, porque a oração está apenas começando. A ansiedade, diferente do que muitos imaginam, não chega gritando. Ela não bate a porta com violência, nem anuncia sua presença de forma óbvia. Ela se instala em silêncio, quase imperceptivelmente, como quem se acomoda no canto do peito, esperando o momento certo para tomar conta de tudo. Às vezes, começa com um pensamento pequeno, um receio vago, uma preocupação comum. Outras vezes, é uma sequência de dias ruins, de notícias difíceis, de esperas que se prolongam. E sem perceber, você começa a perder o sono, a perder o foco, a se desconectar do que antes te fazia bem. A oração já não flui. A presença de Deus parece distante e até os versículos que antes te davam força, agora parecem ecoar em um vazio. E é exatamente aí que a ansiedade se mostra mais perigosa. Não porque ela grita, mas porque ela silencia, ela abafa a voz da fé, interrompe a lembrança das promessas, distorce a visão da realidade e, principalmente, enfraquece a sua capacidade de confiar. E é esse o golpe mais cruel: fazer você acreditar que está sozinho, que está sendo punido, que algo está errado com a sua espiritualidade. Mas não está. A ansiedade não é sinal de fraqueza espiritual. É sinal de que o coração está tentando sobreviver num mundo que constantemente tenta roubar sua paz. Jesus sabia disso. Sabia que ao longo da nossa caminhada enfrentaríamos dias assim. Por isso, ele nos disse: não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas perceba, ele não disse: não sentireis ansiedade. Ele disse: não andeis, ou seja, não caminhem com ela. Não deixem que ela conduza os seus passos. Não permitam que a ansiedade dite suas decisões. Isso não é uma cobrança, é uma orientação. Jesus não nos repreende por sentir, mas nos convida a reagir de forma diferente, a escolher outro caminho. E esse caminho é a oração. Mas como orar quando a mente está cheia demais? Como dobrar os joelhos quando tudo dentro de você está inquieto, acelerado, perdido? É nesse ponto que muitos desistem, porque esperam que a paz venha antes da oração. Mas, na verdade, é a oração que abre caminho para a paz, mesmo quando parece impossível se concentrar, mesmo quando as palavras não saem. Quando você fecha os olhos e apenas diz: Senhor, eu estou aqui, algo se move no invisível. Porque Deus não está esperando uma performance espiritual. Ele está esperando o seu coração. E esse coração, mesmo ferido, mesmo agitado, ainda é precioso demais para ser ignorado.
A ansiedade, quando alimentada, se transforma em uma lente distorcida. Ela nos faz imaginar cenários que ainda não aconteceram, sofrer por antecipação, duvidar do que já foi prometido. Ela esfria a fé e acende o medo. Mas Deus, em sua sabedoria, não nos deixou sozinhos nessa batalha. Ele nos deu armas espirituais. E a primeira delas é a oração. Porque quando você ora, você devolve o controle para quem sempre deveria tê-lo. Você reconhece que não precisa carregar o mundo nas costas. Você declara, ainda que em silêncio, que confia. E essa confiança é uma chave. É por isso que tantos personagens bíblicos venceram momentos de desespero orando. Davi, em meio às perseguições. Ana, em sua esterilidade. Elias, em sua exaustão. Paulo e Silas, dentro da prisão. Nenhum deles esperou se sentir bem para orar. Eles oraram como estavam e foram ouvidos, foram tocados, foram transformados, porque Deus não ignora a oração feita na dor. Ele acolhe, Ele responde, Ele se manifesta. E essa manifestação nem sempre é com milagres visíveis. Às vezes, é apenas uma paz inexplicável que toma o coração. Uma certeza que invade a alma e silencia a confusão. Se você está vivendo dias em que a ansiedade parece ter tomado conta, saiba que há esperança. Você não precisa continuar caminhando nesse ciclo de angústia. Existe um refúgio, existe um lugar onde o coração encontra descanso, e esse lugar é aos pés do Senhor. Mesmo que você ache que não sabe mais como chegar lá, mesmo que tudo em você diga que não vai adiantar, vá assim mesmo. Leve sua inquietação, leve seus medos, leve seu cansaço, leve tudo e apenas diga: eu não sei mais o que fazer, mas eu confio em ti. Isso já é uma oração. Isso já é fé em ação. Agora, se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: mesmo ansioso, eu escolho confiar. E se quiser, compartilhe o que tem tirado sua paz nos últimos dias. Quem sabe sua sinceridade não seja o despertar de alguém que precisa ler exatamente o que você está vivendo. Vamos formar aqui nos comentários um espaço de acolhimento, de oração e de verdade. Porque a ansiedade pode até bater a porta, mas a oração é quem decide quem entra. E tudo começa quando você escolhe entregar. Tudo começa quando você escolhe entregar, mesmo sem entender. E ao entregar, você começa a perceber o quanto a ansiedade age de maneira sorrateira, alimentando-se das brechas deixadas pela falta de descanso espiritual. É quase como uma infiltração na alma. Aos poucos, vai contaminando tudo. Afeta o sono, a concentração, os relacionamentos, as decisões e, com o tempo, vai minando a confiança. A pessoa ansiosa não perde apenas a paz, ela começa a perder a conexão. Conexão com o presente, com os propósitos e muitas vezes com o próprio Deus. E essa desconexão espiritual é perigosa porque tira o oxigênio da fé. Quando a mente está dominada por pensamentos acelerados, sobra pouco espaço para escutar a voz que sussurra a esperança. E é isso que o inimigo tenta todos os dias, ensurdecer a alma com o barulho das preocupações. Por isso, Jesus foi tão direto ao dizer: não andeis ansiosos. Essa frase, muitas vezes mal interpretada como uma cobrança, é na verdade um alívio. É como se ele dissesse: você não precisa viver assim. Ele não está exigindo um comportamento inatingível. Ele está oferecendo outra maneira de caminhar. Uma forma de existir em que o peso da vida é dividido, em que a alma não anda sozinha, em que as pressões do dia a dia não determinam mais o ritmo da fé. Jesus não apenas nos alerta, ele nos acolhe. Ele nos convida a olhar para os lírios do campo, para as aves do céu, não como uma fuga da realidade, mas como uma reconexão com o Criador que cuida de cada detalhe. Quando a ansiedade se torna o centro da nossa vida emocional, ela constrói uma narrativa baseada no medo. A mente começa a imaginar cenários catastróficos, a criar problemas que ainda não existem, a amplificar ameaças pequenas. E com isso, o coração se fecha.
A oração vira uma obrigação e não mais um encontro. A presença de Deus parece distante porque estamos mentalmente ocupados demais com as nossas preocupações. Mas a fé não funciona onde o controle reina, e é nesse ponto que somos chamados a um ato de coragem. Parar, respirar e abrir mão do controle. Porque é justamente na entrega que a verdadeira paz começa a surgir. É por isso que a oração se torna um refúgio, não um dever, mas uma necessidade. Orar em meio à ansiedade não é fácil, mas é vital. E nem sempre você vai conseguir usar palavras. Às vezes a oração será um silêncio dolorido. Outras vezes será um choro que você mesmo não entende. Mas a boa notícia é que Deus entende. Ele vê o que ninguém mais vê. Ele interpreta os sinais da alma. E o mais incrível é que muitas vezes o simples ato de parar tudo e fechar os olhos já é oração suficiente para atrair a presença dele. Porque a oração é, antes de tudo, presença. E onde Deus está, o medo começa a recuar. Muitas pessoas vivem um ciclo de oração mecânica. Repetem frases, tentam manter uma rotina espiritual, mas continuam mergulhadas na ansiedade. Isso acontece porque a oração, quando desconectada do coração, perde o poder de cura. É necessário reaprender a orar com vulnerabilidade. Não com discursos prontos, mas com verdade. Jesus, no Getsêmani, nos mostrou isso com perfeição. Ele não fez uma oração bonita, ele fez uma oração real. Ele suou sangue, ele falou da sua angústia. Ele abriu o coração como filho diante do Pai. E foi nesse lugar de dor exposta que a força divina o sustentou. Se até o Filho de Deus se curvou diante da angústia com oração sincera, por que ainda insistimos em orações perfeitas? Talvez seja esse o ponto de virada, transformar a ansiedade em clamor, pegar toda essa energia que te deixa inquieto e canalizá-la para Deus, levar o coração como ele está, machucado, agitado, com medo, e apresentá-lo diante daquele que cura tudo isso. A oração não precisa resolver tudo imediatamente. Ela precisa apenas abrir espaço para Deus agir. E quando Ele age, mesmo que por dentro, você começa a perceber que a paz não vem porque os problemas acabaram, mas porque o seu coração aprendeu a confiar em meio a eles. E isso, por si só, é um milagre. Se essa parte da mensagem está tocando você, escreva nos comentários. Senhor, me ajuda a transformar minha ansiedade em oração. E se quiser, compartilhe como tem sido sua batalha interior. Às vezes, uma frase sua pode abrir portas para outras pessoas se sentirem compreendidas. Estamos aqui para criar um espaço de cura, onde a fé se levanta mesmo quando tudo parece frágil. Porque quem ora ainda acredita. E quem acredita já está vencendo por dentro. Porque quem acredita já está vencendo por dentro. E é exatamente nesse espaço interno, muitas vezes invisível aos olhos do mundo, que a maior transformação acontece. Orar, mesmo quando tudo dentro de nós está em conflito, é como acender uma vela no meio da tempestade. A chama pode tremer, quase se apagar, mas continua ali, dizendo silenciosamente, ainda há fé. Mas para muitos, orar tornou-se apenas mais um item na lista de tarefas, algo que fazemos por obrigação, como um gesto automático de quem aprendeu que é preciso orar, mas já não sente mais nada. E quando a oração perde a intimidade, ela se torna uma repetição vazia. Não porque Deus se afastou, mas porque o nosso coração se distanciou. Há uma diferença profunda entre orar por obrigação e orar por alívio. Quando oramos por obrigação, mantemos a forma, mas não entregamos o conteúdo. É como se estivéssemos presentes com o corpo, mas ausentes com a alma. As palavras saem, mas não carregam sentimento. Já quando oramos por alívio, mesmo sem forma bonita, há verdade. E onde há verdade, há presença. Deus não se agrada de discursos bem elaborados. Ele se comove com a sinceridade. E essa sinceridade pode vir em forma de choro, de silêncio, de uma única frase repetida várias vezes.
Senhor, eu preciso de Ti. A oração por alívio não é uma tentativa de impressionar, mas de sobreviver. É quando você fala com Deus, não porque tem tempo, mas porque não aguenta mais. É quando você dobra os joelhos, porque sabe que se continuar em pé sozinho, vai cair. É quando tudo em você diz, desista, mas você responde com um sussurro, ainda não. E essa resistência silenciosa se transforma em fé bruta, em força real, em renovo que ninguém vê acontecendo, mas que começa a mudar tudo por dentro. A oração, quando nasce da dor, gera cura. E quando nasce da entrega, gera paz. E essa paz não chega como um alívio mágico. Ela é construída, processo por processo, dentro da alma que decide confiar. E parte desse processo é aprender a transformar a ansiedade em entrega. Ansiedade é foco no que pode dar errado. Entrega é foco em quem pode fazer dar certo. A mente ansiosa está sempre tentando prever, evitar, controlar. A mente entregue está em repouso, porque sabe que quem guia é maior do que tudo que assusta. E não é fácil fazer essa troca, mas ela é possível. Ela começa com uma decisão. Eu não vou mais carregar o que só Deus pode suportar. O coração ansioso quer garantias, quer respostas rápidas, quer sentir que está no controle, mas a fé convida ao oposto, a confiar sem ver, a esperar sem prazo, a crer mesmo no escuro. E esse é o campo onde a oração mais verdadeira floresce, porque orar não é manipular o céu, é alinhar o coração. E quanto mais alinhado, mais leve. Não porque tudo ao redor mudou, mas porque você mudou. A ansiedade não desaparece de uma hora para outra, mas perde poder quando é confrontada por uma alma que ora de verdade. E é nesse confronto diário que o Espírito Santo se apresenta como aliado. Ele não apenas assiste à sua dor, ele entra nela, ele intercede quando você não consegue. Ele traduz o que você não sabe explicar. Ele fortalece quando sua mente só quer desabar. Ele não exige nada de você além da disposição de permanecer. Permanecer mesmo cansado, permanecer mesmo confuso, permanecer mesmo sentindo que não tem mais forças, porque a presença dele não se afasta por causa do seu cansaço. Pelo contrário, ela se aproxima. O Espírito Santo se move onde há verdade, e a verdade é que você está lutando para crer. Ele conhece os bastidores da sua ansiedade, sabe onde a dor começou, sabe o que te aflige à noite, sabe o que você não contou para ninguém. E mesmo assim, ele não desiste de você. Ele caminha ao seu lado, mesmo quando você não sente. Ele continua falando, mesmo quando seus ouvidos estão abafados pela angústia. Ele continua trabalhando em silêncio, construindo dentro de você uma fortaleza que o medo não vai conseguir derrubar, porque o que está sendo edificado agora é fé de verdade. E fé de verdade não depende de sentir, mas de continuar. Se essa palavra encontrou um lugar no seu coração, escreva nos comentários: Senhor, me ensina a orar com verdade. Ou, eu escolho orar por alívio, não por obrigação. Compartilhe o que tem sido mais difícil: orar, confiar ou simplesmente descansar. Suas palavras podem despertar algo profundo em outra pessoa que está em silêncio, esperando uma confirmação de que Deus ainda fala. E fala. Fala agora. Por isso continue, mesmo que seja com lágrimas, porque o Espírito Santo continua ao seu lado. E o processo que ele começou em você ainda não terminou. Ainda não terminou. E talvez, só agora, você esteja começando a entender que a paz interior não é algo que chega de uma só vez, mas algo que vai sendo construído dia após dia dentro de você. Uma obra silenciosa, feita com paciência, onde cada oração, cada lágrima, cada entrega sincera se torna um tijolo invisível no altar da sua cura. A paz de Deus não é um sentimento passageiro, é um estado espiritual.
E essa paz só floresce quando decidimos aceitar que ela não depende de circunstâncias externas, mas de uma escolha constante. Confiar mesmo sem entender, permanecer mesmo sem sentir e descansar mesmo em meio ao caos. Jesus disse: "A minha paz vos dou, não como o mundo a dá." E essa distinção é crucial. O mundo oferece uma paz baseada em controle, estabilidade financeira, reconhecimento, rotina tranquila. Mas a paz de Jesus vai além. Ela se instala mesmo quando tudo parece desabar. Ela invade a mente no meio da crise, fortalece o coração no meio da espera, sustenta a fé no meio do silêncio. Essa paz não é uma ilusão. É uma realidade para quem aprende a acessá-la por meio da oração sincera e da rendição completa. É uma paz que começa no lugar secreto, aquele ambiente onde você se despe de todas as defesas e se apresenta diante de Deus como realmente está. Quando a alma deixa de resistir e passa a confiar, uma nova atmosfera começa a habitar dentro de você. E você não precisa mais correr para fora em busca de alívio, porque o alívio está agora dentro. Ele foi plantado pela fé e regado pela presença do Espírito Santo. E à medida que essa paz cresce, você passa a reagir diferente aos mesmos problemas. As tempestades continuam, mas agora você não está mais à deriva. Agora você tem âncora. E é justamente nesse ponto que algo ainda mais poderoso acontece. Você começa a orar por outros. Sim, mesmo com sua própria ansiedade, mesmo com suas lutas internas, você começa a sentir o desejo de interceder. E isso, espiritualmente, é um sinal de maturidade. Porque interceder em meio à dor é um dos maiores atos de fé que alguém pode viver. É quando, mesmo sem respostas para si, você decide ser ponte para que outros encontrem alívio. É quando você entende que a sua dor não precisa ser estéril, ela pode gerar vida. A oração intercessora quebra o ciclo da ansiedade porque desloca o foco de si para o outro. Ela te faz lembrar que mesmo ferido, você ainda pode ser canal. Mesmo cansado, ainda pode ser luz. E essa entrega não enfraquece, fortalece. O Espírito Santo age de forma sobrenatural quando alguém ora por outro com sinceridade. É como se você abrisse uma porta para que a presença de Deus entre e ela acaba invadindo também o seu próprio interior. Não há como interceder e não ser tocado. Não há como derramar palavras de consolo sobre outro sem que essas mesmas palavras curem algo em você. E o mais bonito disso tudo é perceber que quando você intercede por alguém, Deus também está trabalhando nos seus bastidores. Ele não ignora o coração que se doa. Ele não deixa de cuidar de quem cuida dos outros. Pelo contrário, ele visita, ele renova, ele recompensa com presença. E presença é tudo o que a alma ansiosa precisa, porque onde Deus está, não há espaço para o medo. Onde ele habita, a ansiedade perde sua voz. E depois de passar por tudo isso, da angústia à oração, do caos à entrega, da ansiedade à intercessão, você finalmente começa a experimentar aquilo que Jesus prometeu, a paz que excede todo entendimento. Não é que os problemas tenham desaparecido. É que você já não se define mais por eles. É que agora você sabe que pode confiar, que pode descansar, que pode orar com profundidade, que pode ser ouvido mesmo em silêncio. E mais do que isso, que pode caminhar em paz. Essa paz não te faz fugir da realidade. Ela te prepara para enfrentá-la com coragem. Ela não nega as emoções, mas coloca cada uma no lugar certo. E aos poucos, você se vê mais leve, mais firme, mais inteiro, porque tudo aquilo que antes dominava sua mente agora está sob os pés de Cristo. E você sabe disso não porque alguém te disse, mas porque viveu, porque passou pelo vale e descobriu que Ele esteve com você o tempo todo. Se você sentiu tudo isso aqui no fundo do seu coração, escreva nos comentários: "Agora eu entendo o que é a paz que vem de Deus." Ou, mesmo ansioso, eu escolho orar por outros. Deixe também o nome de alguém por quem você deseja interceder hoje.
Sua oração pode ser a resposta que essa pessoa tanto espera. Vamos transformar este espaço em um altar de paz, entrega e fé. Porque quando oramos juntos, o céu se move. E essa paz que começou aí dentro vai alcançar outros também. Se você chegou até aqui, é porque algo profundo falou com o seu coração. Talvez tenha sido uma palavra, um trecho, ou simplesmente o silêncio entre uma frase e outra que te fez perceber: Deus está presente. Ele esteve com você o tempo todo, mesmo quando a ansiedade gritou mais alto, mesmo quando a oração parecia não passar do teto, mesmo quando você pensou em desistir. Esta jornada que percorremos juntos não foi apenas um vídeo, foi um encontro, um momento de respiro em meio ao caos. Um lembrete de que a paz de Cristo não é abstrata, mas real. Ela se constrói no secreto, na entrega, na oração sincera, na intercessão silenciosa e na confiança restaurada. Agora, queremos te ouvir, saber como essa mensagem alcançou você, em que ponto ela tocou sua alma, em qual parte você sentiu que era Deus falando direto contigo. Comente abaixo: eu senti a voz de Deus neste vídeo. E se puder, compartilhe brevemente como essa palavra falou com você. Seu comentário pode ser exatamente aquilo que outra pessoa precisa ler hoje. Lembre-se, este canal não é apenas um espaço de conteúdo, é uma comunidade de fé, uma rede de apoio espiritual, um altar construído em cada palavra, em cada oração, em cada vida alcançada. E se essa mensagem te ajudou, te confortou ou reacendeu algo em sua fé, inscreva-se no canal agora mesmo. Assim, você continua recebendo conteúdos que fortalecem a sua caminhada, vídeos que tocam onde mais ninguém toca e mensagens que falam direto com o seu coração. Aqui, cada vídeo é feito com oração, com propósito e com o desejo sincero de que você viva tudo o que Deus tem para a sua vida. Deixe também o seu like, porque além de apoiar este trabalho, você nos ajuda a levar essa palavra para mais pessoas que, como você, também estão lutando para encontrar paz em meio à ansiedade. E antes de sair, assista ao próximo vídeo que já está aparecendo na tela final. Tenho certeza de que ele é uma continuação daquilo que Deus já começou a fazer hoje no seu interior. Que o Senhor te visite com cura, te envolva com paz e te sustente com amor. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Até o próximo vídeo e que cada novo dia seja uma oportunidade de descansar mais uma vez na presença dEle.